O dia 1º de abril é conhecido em muitos países como o Dia da Mentira. A origem dessa tradição não é clara, mas há várias teorias sobre como ela surgiu. Uma das teorias mais populares é que o 1º de abril se originou na França, no século XVI. Naquela época, o Ano Novo era comemorado em 25 de março, e as festividades duravam até 1º de abril. Em 1564, o rei francês Carlos IX mudou o calendário e estabeleceu que o Ano Novo seria comemorado em 1º de janeiro. No entanto, muitas pessoas continuaram a celebrar o Ano Novo em 1º de abril, e elas eram conhecidas como Bobos de Abril e alvo de brincadeiras. No Brasil, a tradição foi introduzida em 1828, com o noticiário impresso mineiro A Mentira, que trazia em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I na capa e foi publicado justamente em 1º de abril. A bactéria que está comendo o Titanic. O Titanic foi construído no estaleiro Harland & Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911 e começou sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912. O Titanic era um dos maiores navios do mundo na época, com um comprimento de 269 metros e um peso de mais de 46 mil toneladas. Infelizmente, o Titanic colidiu com um iceberg em 14 de abril de 1912 e afundou na manhã seguinte, matando mais de 1.500 pessoas. O Titanic tinha capacidade para 2.435 passageiros e 892 tripulantes, mas apenas 705 sobreviveram ao desastre. O Titanic tinha a bordo alguns dos passageiros mais ricos e famosos da época, incluindo John Jacob Astor IV, Isidore Strauss e Benjamin Guggenheim. A condição do navio tem deteriorado significantemente nos últimos anos, parcialmente devido a danos acidentais causados por submarinos, mas principalmente por causa da acelerada taxa de crescimento de uma bactéria comedora de ferro que vive no casco. A Alomonas titanicae é uma espécie de bactéria da família Alomonadaceae que foi descoberta em 2010 por investigadores da Universidade de Dalhousie e de Sevilha, enquanto pesquisava-se os destroços do Titanic. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre vôlei. O vôlei foi inventado em 1895, nos Estados Unidos, pelo professor de educação física William G. Morgan. Cada time é composto por 6 jogadores em quadra, podendo ter até 6 reservas. O vôlei é um esporte olímpico desde 1964, para homens e desde 1968 para mulheres. As dimensões da quadra de vôlei são de 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. O Brasil é o único país a ter conquistado o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino 3 vezes seguidas, em 2002, 2006 e 2010. A seleção feminina de vôlei conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008, vencendo os Estados Unidos na final. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre o Afeganistão. O Afeganistão faz fronteira com o Paquistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China. O Afeganistão tem uma história antiga e rica, com muitos impérios e civilizações que governaram a região ao longo dos séculos, incluindo os persas, gregos, mongóis, turcos e britânicos. O Afeganistão foi invadido pelos soviéticos em 1979, o que levou a uma guerra civil que durou quase 2 décadas. O grupo extremista islâmico Talibã assumiu o controle do país em 1996 e governou até 2001, quando foi derrubado pelos Estados Unidos. O Afeganistão é um país montanhoso com uma grande variedade de paisagens, desde desertos e planícies até montanhas cobertas de neve e vales verdes. Aqui estão alguns fatos sobre a África do Sul. A África do Sul é o país mais ao sul do continente africano e faz fronteira com a Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique e Suazilândia. Tem 11 línguas oficiais, incluindo o Zulu, Xhosa, Afrikaans e inglês. É um dos países mais biodiversos do mundo, com mais de 20 mil espécies de plantas, incluindo a flor nacional, a protea. É o maior produtor de ouro do mundo e também é um importante produtor de diamantes, platina e outros metais preciosos. A luta contra o apartheid, um sistema de segregação racial que durou décadas, é uma parte importante da história da África do Sul. Nelson Mandela, um dos mais famosos líderes africanos, foi o primeiro presidente negro da África do Sul, depois de anos de apartheid. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre smartphones Android. O Android é o sistema operacional móvel mais popular do mundo, com mais de 2,5 bilhões de dispositivos ativos em todo o mundo. Existem mais de 2 milhões de aplicativos disponíveis na Google Play Store, a loja de aplicativos oficial do Android. A Samsung é a maior fabricante de smartphones Android, seguida de perto pela Huawei e pela Xiaomi. A Google é a empresa responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Android. O primeiro smartphone Android foi lançado em 2008, pela HTC. A versão mais recente do Android é a 13, lançada em 2022.
O Android é baseado em um kernel do Linux, um sistema operacional de código aberto para computadores. Bonsai, a arte japonesa. Bonsai é uma arte japonesa antiga que envolve o cultivo de árvores em miniatura em vasos pequenos. Os primeiros bonsais foram criados na China, mas a técnica foi refinada e popularizada no Japão. O termo bonsai é composto pelas palavras japonesas bon, que significa bandeja ou vaso, e sai, que significa planta. Bonsai não são plantas geneticamente modificadas ou anãs. Elas são cultivados por meio de técnicas de poda e treinamento de raízes. Existem muitas escolas e estilos diferentes de bonsai, cada um com sua própria estética e técnicas de cultivo únicas. Saiba que existe 3 tipos de classe nessa técnica de cultivo. A primeira, muda, que na verdade são aquelas facilmente encontradas nos supermercados. Isso mesmo, aquelas que encontramos no supermercado são mudas como outra qualquer. A única diferença é que elas são colocadas em vaso plástico. A segunda, o pré-bonsai. Já são aquelas plantas que estão já em trabalho, já possuem movimentos dos galhos, seus troncos são mais grossos, ou seja, já tem seu estilo pré-definido. O que lhe falta é refinamento. A terceira, o verdadeiro bonsai. Quando a pessoa se encontra com o verdadeiro bonsai, se surpreende e se pergunta: como uma árvore pode viver em tamanho tão pequeno assim e manter-se linda e tão grandiosa? Como consegue viver em vasos pequenos? Esse é o verdadeiro bonsai. 5 fatos sobre o boxe. O boxe é um dos esportes mais antigos do mundo, tendo sido praticado desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, o boxe era um esporte popular, e os gladiadores romanos também participavam de lutas de boxe. As regras modernas do boxe foram estabelecidas no século XIX, e o primeiro campeonato mundial de boxe ocorreu em 1882. No boxe profissional, há várias categorias de peso, que variam de peso mosca, até 50,8 kg, a peso pesado, mais de 90,7 kg. Além disso, o boxe é regulamentado por regras e regulamentos estritos para garantir a segurança dos lutadores. As lutas são supervisionadas por árbitros e médicos, e os lutadores devem seguir as regras do esporte para evitar desqualificação. O boxe profissional é regulamentado por várias organizações, incluindo WBA, WBC, IBF e WBO. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre Brasília. Brasília é a capital federal do Brasil e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A cidade foi construída em apenas 4 anos, entre 1956 e 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, com o objetivo de ser uma cidade moderna e funcional. A cidade foi construída em uma região de cerrado no Planalto Central, a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. Brasília é dividida em setores, com cada setor tendo um número e uma letra. Por exemplo, a Asa Sul é conhecida como SQS Setor de Quadras Sul, enquanto a Asa Norte é conhecida como SQN Setor de Quadras Norte. Aqui estão alguns fatos sobre a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é a competição de clubes de futebol mais prestigiada da Europa. A final da Liga dos Campeões é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, com uma audiência global estimada em 380 milhões de pessoas. A primeira edição da Liga dos Campeões ocorreu na temporada de 1955 a 1956. A final da Liga dos Campeões é disputada em um jogo único em um local neutro, geralmente em um estádio de grande porte. Real Madrid é o time com mais títulos da Liga dos Campeões, tendo vencido a competição 14 vezes, sendo Cristiano Ronaldo com maior número de gols, 140 no total. E também com maior número de gol por temporada, sendo 17 em 2013 e 14. Qualquer time que ganhe a Liga dos Campeões 3 anos consecutivos ou 5 vezes em geral ganha o direito de manter uma réplica perfeita do troféu. A UEFA mantém o original sempre. Fatos do chocolate. Os astecas e os maias usavam o chocolate em suas cerimônias religiosas e acreditavam que ele tinha propriedades medicinais. O chocolate pode ser tóxico para animais de estimação, como cães e gatos, devido à presença de teobromina. A Suíça é conhecida por produzir alguns dos melhores chocolates do mundo. O Dia Mundial do Chocolate é comemorado em 7 de julho. O chocolate é um alimento afrodisíaco, pois contém feniletilamina, que é um neurotransmissor que pode aumentar a sensação de prazer. Você sabia que 27 de março é dia do circo? Calma, calma. Mas não é desse circo que estamos falando. Agora sim. O circo moderno como conhecemos hoje foi criado no final do século XVIII na Inglaterra, por um empresário chamado Philip Astley. Astley montou o primeiro circo com uma pista circular, que permitia que os espectadores vissem todas as atrações de qualquer ângulo. Aqui estão alguns fatos sobre o descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, durante a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. A frota de Cabral era composta por 13 navios e cerca de 1.500 homens, que partiram de Portugal com o objetivo de estabelecer rotas comerciais com as Índias. A chegada dos portugueses ao Brasil foi acidental, já que eles foram desviados da rota original devido às condições climáticas e às correntes marítimas.
Existe ainda a suspeita de que a descoberta do Brasil pelos portugueses em 1500 teria sido intencional, baseada no conhecimento prévio do território. A primeira terra avistada pelos portugueses foi a ilha de Porto Seguro, na costa sul da Bahia. Fatos sobre o Dia da Terra. O Dia da Terra é comemorado anualmente em 22 de abril desde 1970, quando foi celebrado pela primeira vez nos Estados Unidos. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. O Dia da Terra foi criado pelo ativista ambiental norte-americano Gaylord Nelson, que buscava mobilizar a população e pressionar o governo dos Estados Unidos a adotar políticas ambientais mais efetivas. Atualmente, o Dia da Terra é celebrado em todo o mundo, com eventos, campanhas e iniciativas que buscam conscientizar as pessoas sobre questões ambientais, como a mudança climática, a poluição do ar e da água, a perda de biodiversidade e o uso excessivo de recursos naturais. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre o diamante. O diamante é a pedra preciosa mais dura encontrada na Terra, e é composto de carbono puro. O diamante é formado a partir de carbono submetido a altas pressões e temperaturas no manto da Terra. Os diamantes foram descobertos pela primeira vez na Índia, há mais de 4.000 anos, e foram usados como ornamentos e ferramentas. Os diamantes são avaliados com base em 4 critérios conhecidos como 4 Cs: corte, cor, clareza e quilate. O maior diamante já encontrado pesava mais de 3.100 quilates e foi descoberto na África do Sul em 1905. Os diamantes também são usados em aplicações industriais, como brocas de perfuração e serras de corte. Fatos sobre o Everest. O Everest é a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8.848 metros. Ela está localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre Nepal e o Tibete. A primeira pessoa a chegar ao topo do Everest foi Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e o Sherpa Tenzin Norgay, do Nepal, em 29 de maio de 1953. A escalada é feita em expedições que levam cerca de 2 meses para serem concluídas. Os alpinistas enfrentam ventos fortes, temperaturas extremamente baixas e escassez de oxigênio. A região é habitada por vários grupos étnicos, incluindo os Sherpas, que são conhecidos por suas habilidades na escalada em altitude elevada. Fatos sobre Chernobyl. Cerca de 50 pessoas morreram no momento do acidente e milhares foram expostas à radiação. O fogo que se seguiu durou 10 dias e as emissões de radioatividade contaminaram o ar, a água e o solo da região. No total, mais de 350.000 pessoas foram evacuadas de suas casas na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Estima-se que mais de 4.000 pessoas morreram como resultado direto do acidente, e muitas outras sofreram de doenças relacionadas à exposição à radiação. Após o desastre, 4 km² de floresta de pinheiros, diretamente na direção do reator, ficaram marrom-avermelhados e morreram, ganhando o nome de Floresta Vermelha, embora as plantas tenham logo se recuperado. Fatos sobre o sistema iOS. É um sistema operacional desenvolvido pela Apple para seus dispositivos móveis, como iPhones, iPads e iPods. O iOS foi lançado pela primeira vez em 29 de junho de 2007, com o lançamento do primeiro iPhone. Desde então, houve 16 versões principais do iOS, sendo a última lançada em 12 de setembro de 2022. O iOS é conhecido por sua interface de usuário limpa e intuitiva, bem como por sua segurança aprimorada em comparação com outros sistemas operacionais móveis. O iOS permite que os usuários baixem aplicativos e jogos da App Store, que é a maior loja de aplicativos móveis do mundo. A palavra iOS tem origem na sigla OS, Sistema Operacional em inglês, somada à letra I, que representa os produtos da Apple, como iPhone, iPad, iPod e iMac. Você sabia? A palavra maquiagem vem da palavra francesa maquillage, que significa fazer a pintura facial. A antiga rainha egípcia Cleópatra usava col para delinear seus olhos.
O qual era feito de chumbo, carbono e outros minerais. A base de maquiagem foi inventada em 1930 pelo maquiador de Hollywood, Max Factor, que criou uma fórmula à prova d'água para ser usada em filmes. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre a Nintendo. A Nintendo foi fundada em 1889, originalmente como uma empresa fabricante de cartas de baralho. O primeiro videogame da Nintendo foi o Color TV Game, lançado em 1977 apenas no Japão. O icônico personagem Mario, da Nintendo, apareceu pela primeira vez no jogo Donkey Kong, em 1981. Ele era originalmente conhecido como Jumpman. A Nintendo lançou o primeiro console portátil de jogos, o Game Boy, em 1989. Vendeu mais de 118 milhões de unidades em todo o mundo. O Nintendo 64 foi o primeiro console a apresentar gráficos 3D e 4 controladores para jogar multiplayer. A curiosidade de hoje é: para que servem os sulcos do pneu? Os sulcos do pneu são canais localizados no sentido tangencial da banda de rodagem e sua função principal é escoar a água para evitar aquaplanagem. Os desenhos também são responsáveis por garantir a aderência do pneu à pista. Sem sulcos, os pneus teriam uma área de contato maior com a estrada, o que aumentaria o risco de aquaplanagem, quando a água forma uma camada entre o pneu e a estrada, diminuindo a aderência, e também poderia causar deslizamentos em estradas molhadas ou com neve. Os pneus novos, com 100% de sua capacidade de dispersão, podem dar vazão a até 30 litros de água por segundo a uma velocidade de 80 km por hora. Já quando os sulcos atingem o limite legal de 1,6 mm, essa capacidade cai para 55%, o que impacta diretamente a dirigibilidade e a segurança. Para verificar o momento de substituir os pneus, vale conferir os indicadores de desgaste máximo inseridos nos sulcos principais, os chamados TUI, o Tread Wear Indicators, que, se estiverem nivelados com as barras ou blocos dos componentes, apontam que ele já atingiu sua profundidade mínima. Você sabe quando as reservas de petróleo serão esgotadas? De acordo com a Agência Internacional de Energia, as reservas comprovadas de petróleo no mundo são suficientes para suprir a demanda global por cerca de 47 anos. Você sabe quem foi Daniel de Latouche? Daniel de Latouche, também conhecido como Daniel de Latouche de La Ravardierie, foi um explorador e colonizador francês que, em 1612, fundou a cidade de São Luís do Maranhão, no Brasil. Latouche nasceu em uma família nobre na França, e era um membro da Ordem de Malta. Em 1612, ele liderou uma expedição de colonização ao Brasil, com o objetivo de estabelecer uma colônia francesa na região do Maranhão. Chegando ao Brasil, Latouche estabeleceu relações amigáveis com as tribos indígenas locais, e fundou a cidade de São Luís em 8 de setembro de 1612, em homenagem ao rei francês Luís XIII. No entanto, a presença francesa na região do Maranhão desagradou os portugueses, que eram os colonizadores oficiais do Brasil. Em 1615, os portugueses atacaram e expulsaram os franceses da região, pondo fim à tentativa de colonização francesa no Maranhão. Latouche foi capturado pelos portugueses e enviado para Portugal, onde permaneceu preso por cerca de 2 anos. Ele conseguiu se libertar e retornou à França, onde morreu em 1631. Você conhece a Estrada da Serra de Acutingo, em Veracruz, no México. Nessa estrada você é obrigado a trocar de faixa ao fazer a curva, e é sempre para o lado de dentro da estrada nos pontos de declives, assim evitando acidentes. Mas quem não é acostumado pode acabar tendo dificuldades. A altura média da Serra de Acutingo é de cerca de 2.500 metros acima do nível do mar. A serra é formada principalmente por rochas vulcânicas, incluindo andesito, basalto e tufos vulcânicos. Aqui estão alguns fatos sobre os paredões de neve de Tateyama-Kurobe. Tateyama-Kurobe é conhecido por seu impressionante sistema de transporte, que inclui o famoso Kurobe Dam e o Tateyama-Kurobe Alpine Route, um caminho de montanha que atravessa os Alpes do norte do Japão. O Kurobe Dam é a maior barragem do Japão e uma das maiores do mundo. Ela está localizada a uma altitude de 1.186 metros e é uma atração turística popular, oferecendo vistas deslumbrantes do Lago Kurobe e das montanhas circundantes. Durante o inverno, a área de Tateyama-Kurobe é coberta de neve e oferece algumas das melhores pistas de esqui do Japão. Possui um dos maiores desfiladeiros de neve do mundo, com paredes de neve que podem chegar a até 20 metros de altura. Você sabe qual a diferença entre os tipos de vidro comum, laminado e temperado? O vidro comum é um tipo de vidro plano e transparente que é produzido a partir da fusão de areia, soda, calcário e outros materiais em altas temperaturas. Ele é um material básico utilizado em diversas aplicações, desde janelas, portas, espelhos, até utensílios domésticos, como copos e garrafas. O vidro laminado é um tipo de vidro de segurança que é composto por 2 ou mais camadas de vidro intercaladas com uma camada de material plástico, geralmente polivinil butiral ou PVB. Essa camada intermediária de plástico mantém as camadas de vidro juntas mesmo quando quebradas, reduzindo o risco de ferimentos graves em caso de quebra, geralmente usado em para-brisa de veículos.
O vidro temperado é um tipo de vidro de segurança que é aquecido a altas temperaturas e resfriado rapidamente para torná-lo mais resistente. Esse processo de tratamento térmico cria tensões internas no vidro, aumentando sua resistência mecânica, térmica e de impacto em relação ao vidro comum. Em caso de quebra, o vidro temperado se fragmenta em pequenos pedaços com bordas arredondadas, em vez de estilhaçar em fragmentos afiados, o que reduz o risco de ferimentos graves. Geralmente usado em box para banheiro.